Livro Você e Eu para Sempre, O Casamento à Luz da Eternidade, de Francis Chan e Lisa Chan, editora Mundo Cristão. Capítulo 2. Em Busca do Casamento Perfeito. O casamento à luz do Evangelho. Pouco tempo atrás, almocei com um amigo que me falou de seus pais. O pai dele tem 95 anos e a mãe 96. Eles se apaixonaram quando estavam na 6ª série e estão casados há 75 anos. São melhores amigos um do outro há 83 anos. Meu amigo prosseguiu dizendo que a mãe está com a mente cada dia mais comprometida, mas seu pai simplesmente se senta ao lado dela por horas, repousando a mão de forma carinhosa sobre seu braço. Imagine essa cena por um instante. Eu me pergunto o que passa pela cabeça desse senhor enquanto permanece sentado ao lado da esposa. O que ele pensa e sente quando estende a mão e faz contato com aquele braço que está perto dele há 83 anos. Como será compartilhar 83 anos de memórias com outra pessoa? Visualizo essas lembranças como um álbum de fotografias e imagino os dois virando página por página, recordando cenas de riso juntos em um parquinho, apaixonando-se, casando-se, tendo filhos, netos e bisnetos. A emoção deve ser intensificada por cenas de discussões e tragédias, perdas e dor. Imagino-os virando as páginas finais que levam a capa de trás, na qual um dia serão colocadas cenas de ambos, lado a lado, terminando esta vida. Nesta época de casamentos descartáveis, é bom ver um retrato de compromisso, longevidade e parte da beleza que Deus intencionou para o casamento. É bom saber que esses modelos existem, mesmo sem nunca tê-los conhecido. Dá-nos um alvo a mirar. Isso me faz esperar com expectativa o futuro com minha esposa. Às vezes, Lisa reclama de estar envelhecendo e aponta para as rugas no rosto. Hoje eu digo que amo essas rugas, pois são um lembrete de que estamos envelhecendo juntos. É nosso sonho se tornando realidade. Eu adoraria ter 83 anos de memórias com ela, mas duvido que possa acontecer, pois para tanto eu precisaria completar 108 anos. A história desse casal idoso nos enternece porque fomos criados para nos relacionar. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Qualquer um que já sentiu a dor da solidão compreende essa verdade. Boa parte do prazer que desfrutamos na vida ocorre no contexto de relacionamentos saudáveis. O casamento é algo absolutamente genial. No entanto, por mais belo que possa ser, ele é, por definição, mera sombra de algo muito maior. O casamento milagroso. Em Efésios 5, Paulo diz que o casamento é um mistério. Em seguida, explica que o mistério não é o casamento entre um homem e uma mulher, mas sim o casamento entre Cristo e a Igreja. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja, versos 31 e 32. É um milagre os seres humanos poderem se unir a Deus. Deus vai em busca dos seres humanos. A Bíblia inteira nos mostra isso. Vemos Deus andando no jardim com Adão e Eva. Ouvimos Deus falar a Moisés no topo da montanha. Encontramos sua presença misteriosa no tabernáculo e no templo. Ao chegar ao Novo Testamento, lemos sobre o nascimento de Jesus. Emanuel, título que significa literalmente Deus conosco, e o vemos caminhando em meio a um povo rebelde. Mais tarde, ele envia o Espírito Santo para habitar dentro do seu povo.
tanto de maneira individual como no coletivo em sua igreja. Por fim, a Bíblia descreve o futuro, quando Jesus se casará com esse povo, com quem viverá para sempre. A Bíblia revela a possibilidade mais surpreendente de todos os tempos, a união entre o ser humano e Deus. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, 8 e 10. O mais intrigante é que Deus não só permite que o conheçamos, mas também fez um sacrifício imenso para que isso acontecesse. Deus não deixa apenas um convite sobre a mesa, Ele pagou o mais alto preço para transformar o encontro em realidade. Não existe história de amor maior que esta. O juiz do universo correndo atrás daqueles que se rebelaram contra ele. As pessoas se transformaram em inimigos de Deus ao rejeitar seu domínio e seguir seus próprios desejos. Todavia, Deus ama tanto seus inimigos que enviou o próprio Filho para pagar o preço pelos crimes que cometeram. A ira divina se satisfez quando Jesus foi pendurado na cruz. Por intermédio da morte de Cristo, os cristãos são purificados do pecado e se reconciliam com o Deus que haviam rejeitado. Isso torna Deus tanto íntegro quanto perdoador, tanto justo quanto justificador. Romanos 3, 21 a 26. Ele é justo porque seu juízo contra o pecado foi executado. Somos justificados porque seu filho inocente sofreu em nosso lugar. Enquanto escrevo isso, sinto-me até um tolo. Estou tentando descrever com palavras inertes algo muito sagrado. Minhas palavras parecem tão ineficazes, tão estéreis. Minha vontade é parar de escrever, olhar para dentro dos seus olhos e gritar: Jesus morreu! Ele escolheu a morte mais cruel para levá-lo a Deus. Tudo mudou. Você e eu éramos destinados a um encontro terrível com Deus. Éramos merecedores da ira. Efésios 2, 3. Mas tudo isso mudou. A morte não me assusta mais. Mal posso esperar para morrer. Obrigado, Jesus! Você é tão lindo. Não se trata tão somente de não mais parecermos sujos a comparecer diante de Deus. O que Cristo fez em nosso lugar não nos torna espiritualmente neutros. Em vez disso, Ele nos tornou justos, atraentes. Aqueles que se apegam a Jesus são belos para Ele. Isaías 61, 10 diz: É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus. Pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Ele nos torna lindos e chega a nos comparar com uma noiva no dia do casamento. Já tive o privilégio de realizar muitos casamentos e sempre é um momento legal quando o noivo vê a noiva pela primeira vez. Em geral, ouço um uau quando ela entra no ambiente exibindo seu vestido. Ele sabia que ela estaria bonita, mas sua voz e expressão facial demonstram surpresa genuína ao ver a beleza da amada no dia do casamento. Deixe a ficha cair. Deus usa essa imagem para descrever como você é atraente para Ele. Ele nos faz lindos assim. É difícil imaginar o Criador do Universo olhando para nós com esse tipo de ternura. Alguns de nós já nos enchemos de alegria só por saber que Ele não nos odeia. Então é de fato difícil acreditar que somos encantadoramente atraentes para Ele. Lembre-se, porém, de que isso não se deve a nada do que fizemos. Jesus removeu toda a nossa feiura.
Ao contrário de uma noiva típica, todos éramos maltrapilhos, grotescos e terrivelmente despreparados, momentos antes de fazer a entrada triunfal na igreja. Somos a noiva de Cristo agora, mas a Bíblia também nos retrata como os que esperam com expectativa pelas bodas do Cordeiro. Pense em quanto tempo, dinheiro e esforço são dedicados a nossas cerimônias de casamento. Mas este é o casamento que as Escrituras enfatizam. Portanto, é com ele que deveríamos ficar obcecados. Nós somos a noiva, fomos reconciliados com Deus e agora desfrutamos de um relacionamento com Ele. Mas o casamento ainda está por vir. Com frequência, o Novo Testamento apresenta uma tensão entre o que é já e o que será. Ainda não. Jesus é o rei agora, mas seu reinado pleno ocorrerá no futuro. Ele desferiu um golpe fatal em Satanás, mas apenas quando vier pela segunda vez é que se livrará totalmente deste adversário. Somos a noiva de Cristo hoje, mas a consumação completa aguarda seu retorno. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, de 6 a 9. Esse é o destino de todo aquele que crê em Jesus. Após a cerimônia de casamento, Deus habitará conosco de uma maneira que nenhum de nós jamais experimentou. Em nosso futuro eterno, não haverá mais morte, dor, doença ou choro. Nosso tempo nesse mundo é breve e turbulento. Nosso tempo no novo céu e na nova terra será eterno e glorioso. Se essa é a primeira vez que você compreende aquilo que Deus fez em seu favor, permaneça concentrado nessa ideia. Só faz sentido melhorar seu casamento se você estiver seguro em Deus. Encontre um lugar tranquilo e converse com seu Criador. Confesse seus pecados a Ele, peça-lhe perdão, agradeça a morte em seu lugar. Diga que deseja a habitação do Espírito em seu interior. Afaste-se da velha vida e siga-o, vivendo à luz da eternidade. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se você está familiarizado com essas verdades há anos, não deixe que essas boas novas se transformem em notícias antigas. Agora mesmo, sua união com Deus deveria fasciná-lo, mais que qualquer outra coisa no mundo.